O Galaxy A02 e o A02s disputam no portfólio da Samsung para ver qual é o melhor celular básico da marca. Na proposta de ser bom e barato, o que leva melhor tem uma letra a mais ou não? Vamos descobrir essa resposta nos próximos minutos aqui no Tudo Celular. Se olharmos de frente os dois smartphones, talvez você não consiga saber qual é qual. Eles vêm acompanhados de note em forma de gota e um corpo com as mesmas dimensões em altura, largura e espessura. Só o peso que é um pouco mais leve no A02s. O reaproveitamento do A02s para o A02 também resultou em um acabamento todo em plástico. Na traseira começam as diferenças. O modelo com S traz linhas cruzadas em blocos com tons diferentes, enquanto o outro tem um visual mais discreto e simples. No aparelho sem a letra, a Samsung também deixou de lado aquele bloco saltado para as câmeras, o que dá a impressão de um produto mais antigo, apesar de ter sido lançado depois do irmão. Como são basicões, não encontramos leitor biométrico neles nem Wi-Fi que suporta redes de 5 GHz. Para o A02, a fabricante também trocou a porta USB-C por uma padrão micro USB, que é menos avançado. Ao menos temos aqui um slot dedicado para expansão de memória na dupla. Tivemos regresso no design do mais antigo para o recente, por isso o A02 larga na frente. Na teoria, não temos mudanças no display. Em ambos, podemos ver uma tela LCD simples de 6,5 polegadas, com resolução que não passa de HD+. Até o aproveitamento frontal está praticamente na mesma porcentagem. As especificações podem ser as mesmas, mas o rendimento dos painéis é bem diferente. O brilho, que já era mediano no A02s, ficou ainda mais baixo no A02, o que compromete a visão fora de casa. A dupla também entrega cores mais frias, sem opção para mudar a calibração nas configurações. Como houve um regresso, o Galaxy mais antigo anota o ponto. Em áudio, não vimos qualquer diferença de um para o outro. O sistema é mono, então você terá apenas um alto-falante na parte inferior como saída. Além disso, eles possuem uma potência apenas mediana, o que não vai empolgar com um volume mais alto. Já em qualidade, o áudio dos dois fica bem puxado para os agudos, o que compromete totalmente o equilíbrio sonoro. Fora que nenhum deles vem com fones de ouvido na caixa para conectar na porta P2 presente nos dois dispositivos. Sem vantagem para algum dos lados, temos um empate. Mesmo lançados em anos diferentes, esses basicões da Samsung ainda saem da caixa com Android 10. Pelo menos a versão 11 do robozinho está garantida nos dois. Só não sabemos até quando eles terão updates pela fabricante. Outro detalhe importante está na versão mais modesta da interface One UI presente nestes dispositivos. Em outras palavras, aqui você não terá recursos presentes em smartphones mais caros da marca, independente de um modelo escolhido ser com ou sem o S no nome. Mais um empate. Em desempenho, a Samsung resolveu substituir o Snapdragon 450 do A02s por um MediaTek mais antigo. Será que a troca foi um bom negócio? Pelo que vimos nos nossos testes de velocidade, mudar a plataforma resultou em mais do que o dobro do tempo para concluir as etapas. O que antes era pouco, mais de 3 minutos, agora ficou acima de 7. E como era de se esperar, os números de benchmarks do Galaxy mais antigo foram superiores, tanto no AnTuTu como nos indicadores do Geekbench. Já em jogos, o A02s apresenta menos engasgos e até consegue rodar mais títulos com qualidade média que o A02. O smartphone de 2020 marca de novo. Se em desempenho a alteração no chip não ajudou, o cenário se repete também em bateria. Apesar de ambos contarem com uma capacidade de 5.000 mAh, a duração foi maior no Galaxy mais antigo, com uma diferença de praticamente 5 horas de autonomia a mais. Ao menos a Samsung melhorou um pouco o carregador, mas ainda é insuficiente. A empresa deixou de enviar o adaptador de 5 watts do A02s para mandar um de 7,5 watts no A02. Isso resultou em 50 minutos a menos no carregamento completo. A piora no tempo de uso dá o ponto ao Galaxy de 2020.
Do A02S para o A02, a Samsung cortou uma câmera e mudou de um conjunto triplo para apenas um duplo no mais novo. O sensor principal permanece o de 13 megapixels, só que a troca do hardware da Qualcomm para a MediaTek afetou a qualidade de imagem. A nitidez e a textura em ambientes bem iluminados ficam comprometidas no modelo de 2021, algo que só acontecia em locais escuros no mais antigo. Já a lente macro dos dois faz somente o básico, pelas limitações com a resolução baixa e a falta de foco automático. O celular de 2020 ainda vem com uma câmera de profundidade, que consegue se sair bem no modo retrato mesmo desativando o HDR. Pelo desempenho geral, o Galaxy A02S leva a melhor. Não temos grande diferença para vídeos. Ambos os aparelhos ficam restritos à resolução Full HD a 30 fps, com o foco ágil para a categoria. Eles não possuem estabilização de imagem, o que gera uma série de tremidos nas gravações. Pelo menos a captura de áudio estéreo entrega boa qualidade. Com a mesma performance nas filmagens, a dupla fica empatada aqui. As câmeras frontais também não apresentam grandes mudanças e sofrem com os mesmos problemas. Elas possuem cores saturadas, pecam no alcance dinâmico e deixam o fundo estourado durante o dia. Além disso, as gravações ficam apenas no Full HD. Os dispositivos empatam de novo. Os dois aparelhos Galaxy foram lançados de maneira oficial no Brasil. A Samsung trouxe o A02 por R$ 1.100, mais barato que os R$ 1.400 do A02S. No mercado atual, o mais novo já baixou para a faixa de R$ 600 e ainda continua mais em conta, com uma diferença de pouco mais de R$ 100. Mesmo pequena, é uma quantia que pesa no bolso do consumidor, ainda mais o que procura esse segmento de celular. Portanto, o Galaxy A02 pontua para fechar o comparativo. O Galaxy A02S venceu o seu sucessor por um placar largo, principalmente pelos prejuízos que o mais novo teve na mudança de chip da Qualcomm para um antigo da MediaTek. Isso gerou perdas no desempenho em apps e autonomia de bateria e na qualidade de fotos com as câmeras principais. Mas não podemos esquecer que o projeto antigo foi reaproveitado para o A02. Por isso temos aqui um design com poucas mudanças, um som mono similar e o mesmo sistema nativo. A vantagem deste mais novo fica no custo mais baixo no mercado atual. Fechamos mais um duelo entre celulares da Samsung, desta vez no segmento de entrada. Mas antes de encerrar, queremos saber a sua avaliação. Você acha que houve tantos regressos assim do A02S para o modelo sem a letra? Compraria o mais barato mesmo com os cortes que ele sofreu? Diz aí no espaço abaixo e aproveita para dar uma olhada no comparativo em texto e nas ofertas dos dois aparelhos lá no tudocelular.com. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!